Abre a Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. E eu louvo a Deus porque Ele nos avisa que está vindo uma tempestade. Eu louvo a Deus porque Ele nos prepara para passar por ela. E é tão bom quando Deus Ele nos orienta e nos direciona. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 26. Eu quero ler esta passagem e depois eu quero esmiuçar ela, versículo por versículo, para que você possa entender que Deus precisa que você passe por essa tempestade. Mateus 14, a partir do 26, diz assim: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Eu vou ler após a minha leitura. Eu quero que você repita bem alto e bem forte o versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você é dos que duvida? Ou você é dos que encara? Põe a Bíblia aberta na tua poltrona, desocupa as tuas mãos. Vamos aplaudir essa palavra. Isso. Enquanto você aplaude, glorifica, diga glória, diga aleluia. Meu Deus, Pai querido, Deus eterno, te louvamos e te glorificamos por mais esse momento de direcionamento de tua palavra, Senhor. Abençoa esse povo, abre o entendimento, encoraja esse povo por intermédio da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho só aí na sua cadeira. Já vou direto àquilo que Deus quer passar para você nesta noite. Observa que os discípulos do Senhor Jesus, os que seguiam o Senhor Jesus, agora se encontram numa situação, e numa situação que porventura também você vai se encontrar. Eles não estavam no barco que queriam, o barco que Jesus ordenou que eles entrassem. E dentro desse barco agora, uma grande tempestade se arma no mar. E ali o vento era muito forte, a Bíblia diz que era contrário. Um grande temporal se forma, e eles são assolados agora, as ondas batendo no barco, chacoalhando o barco para lá e para cá. E os discípulos apavorados, porque talvez eles estavam ali por ordenança e por vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda uma coisa: nada que acontece na tua vida é por um acaso. Tudo que você passa e ainda tem que passar é providência de Deus na tua vida. Amém, amados? Será que hoje eu estou diante das pessoas que aceitam trabalhar de Deus? Ou questionam o trabalhar de Deus? Porque uma coisa é eu aceitar o agir de Deus e outra coisa é eu questionar o trabalhar de Deus. No mundo que nós vivemos, e a partir do momento que nós entregamos a vida para o Senhor, Ele faz da nossa vida o que quiser. A vida é dele, pertence a Ele. Assim como eu entrego o meu casamento nas mãos do Senhor, Ele faz do meu casamento o que Ele quiser, é dele. Assim, quando eu entro numa porta que Ele abriu, e eu acredito que a porta foi Ele que abriu, então eu vou sofrer o que eu tenho que sofrer lá, porque a porta é dele, Ele abriu. Assim, quando uma mulher ela dá à luz a filhos, e os filhos vêm ao mundo,
Ele faz dos nossos filhos o que Ele quiser, é dele os filhos. Amém? Agora, quando eu preciso aceitar o trabalhar dele, e eu questiono o trabalhar dele, e eu não permito que ele faça o que ele tem que fazer, fica difícil ele agir. E ultimamente o que mais acontece na vida das pessoas são os questionamentos, são as dúvidas, são até mesmo as recusas, os amedrontamentos, os medos que tomam conta das pessoas, impedindo então Deus de operar da maneira que Ele gostaria de operar. Tem coisas que não tem como a gente dizer não quero, tem coisas que não tem como a gente dizer eu não quero. Tem coisas que você tem que abrir o teu coração e dizer: eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser, só me deixe fortalecido para que eu possa suportar o que eu tenho que suportar. Amém, amados? Levanta a tua mão e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Se eu tenho que passar pela tempestade, eu vou passar, e acredito que o Senhor estará comigo nessa tempestade. Você pode aplaudir Ele então, amado? Há coisas que eu, você, nós não temos como escolher, não temos como dizer não quero passar. Os discípulos, o versículo de número 26, a palavra de Deus é bem clara. Eles estavam enfrentando agora um mar agitado, eles estavam enfrentando agora um momento de turbulência na vida deles. Talvez você também enfrentará. E digo para você, sem medo nenhum de errar, esta semana chegará uma tempestade. Amém? Esta semana você vai passar por uma tempestade. E talvez até te assuste quando eu falo isso. Talvez eu até deixe você assustado, mas não é minha intenção te assustar. Você precisa entender que tem coisa que é para Deus te honrar, que é para Deus te abençoar. Amém? Agora, de tudo, quando você olha para a tempestade que está vindo, e você vai ter que entrar nela, não tem como você não passar por ela. Eu comentava com os irmãos agora à tarde, e é interessante que a gente faz uma analogia, a gente começa a analisar a nossa vida, a nossa caminhada, aquilo que nós andamos nessa caminhada, nesse dia a dia. Quando você está numa estrada, e muitas pessoas aqui já pegaram a estrada, muitas pessoas aqui já colocaram o carro numa viagem, numa estrada, sei lá, ou você até mesmo dentro de um ônibus, ou dentro de um trem, ou dentro de um avião. Você não tem como, muitas das vezes, desviar. O avião ainda consegue desviar da tempestade. Agora, você que está dentro de um carro na estrada, não tem como você evitar a nuvem da tempestade. Você está caminhando dentro do teu carro na estrada, o céu está aberto, uma hora para outra fecha tudo, e você não pode simplesmente, na hora que a tempestade, você vai entrar nela, pisar no freio, porque senão a carreta vem atrás e te atropela. Vem um caminhão grande atrás, e ele passa por cima de você, acaba com você, destrói tudo. Tem hora que a gente não consegue puxar o freio de mão, tem hora que a gente precisa liberar o freio de mão, tirar o pé e deixar Deus nos levar. E se tivermos que entrar no meio da tempestade, porque esse é o caminho que Deus preparou, eu tenho um destino para chegar, eu tenho um propósito para alcançar, e eu estou nessa caminhada, a estrada, ela vai continuar, mas a turbulência vem, a tempestade vai cair, e não tem como você parar no meio da estrada e falar, não quero passar por aquela tempestade. Vocês que dirigem, dá para parar? Não dá. Não tem como. Você vai ter que se permitir entrar na tempestade. E digo para você que essa semana vai se formar uma tempestade. Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar. Não dá mais para recuar. Não dá mais para dizer, eu não quero passar. Deus está preparando o teu coração hoje e dizendo para você, a tempestade se formou.
E não tem como você desviar. Não dá para pegar um atalho para fugir dela. Você vai ter que enfrentar ela. Amém, queridos? Deus pode mandar a tempestade? Porque quem forma a tempestade é Deus. Deus, Ele manda nos ventos, Ele manda na chuva, Ele manda em tudo. E nesse exato momento os discípulos, eles estavam enfrentando a tempestade que Deus mandou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você entregou tua vida para Cristo. A tua vida pertence a Ele. Tudo que você tem pertence a Ele. Então continua acreditando que aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, até a vida que você tem, ninguém mais vai poder tirar a não ser Ele. Mas para Ele permanecer tudo que você tem, Ele vai ter que entender, e você precisa entender, que você tem hora que vai ter que passar por uma tempestade. Para que então Ele possa saber que você confia nele. Para que então Ele possa saber que você não é daqueles que recua diante da tempestade, mas que você está disposto a enfrentar a tempestade. Tempestade foi feita para a gente passar por ela. E é na hora da tempestade que Deus sabe quem confia e quem não confia. É na hora do problema que Deus olha para você e diz assim: servo bom, servo fiel, suportou tudo que suportou, não recuou, não desistiu, não parou, não pisou o freio na hora que era para acelerar. Hoje Deus diz para você: acelera e vai, porque eu vou te dar livramento nessa tempestade, eu vou te ajudar nessa tempestade, eu vou te fortalecer nessa tempestade, eu vou ser contigo, mas você vai ter que entrar na tempestade.